Teremos agora o painel O papel dos órgãos de controle no setor de concessões de rodovias. Para moderar os trabalhos, convido o jornalista Jimmy Amora, editor-chefe da agência Infra. Como debatedores, convido o ministro do TCU, Bruno Dantas. O conselheiro do TCPR, Fernando Augusto Melo Guimarães. O advogado Arthur Guedes, da Piquet Carneiro, Magaldi e Guedes Advogados. Raul Veloso, do Fórum Nacional. E da Dutra e Associados, José Cardoso Dutra Júnior. Reforçamos que, caso haja tempo hábil, ao final das apresentações será franqueada a palavra à plateia. Com a coordenação dos trabalhos, Jimmy Amora. Boa tarde a todos. Nós vamos fazer aqui uma conversa no modelo semelhante ao que fizemos pela manhã. Se alguém tiver perguntas a enviar, peço que envie as pessoas que estão recebendo aí os questionamentos por escrito. E, bom, nós vamos começar falando o tema principal aqui do nosso encontro. Eu vou passar a palavra ao Bruno Dantas, ministro do TCU, para que ele possa discorrer inicialmente sobre a opinião dele no papel da tutela dos órgãos de controle como um todo, em relação ao setor de infraestrutura. Adiantando um pouco, o Bruno tem uma visão que eu posso chamar tanto mais moderna sobre isso. Enfim, eu queria que ele também pudesse, ao fim, rapidamente discorrer sobre as dificuldades que ele tem para tentar implantar essa visão moderna, vamos dizer assim, no geral do setor. Obrigado, Jimmy. Cumprimento os companheiros desse painel. Queria primeiro agradecer o convite gentil que recebi do senador César Borges, que já tive a felicidade de trabalhar lá naqueles anos de Senado Federal. Eu era consultor legislativo concursado do Senado, depois me tornei consultor geral do Senado. E o senador César Borges, sempre foi um dos parlamentares mais ativos lá daquela casa. Eu me recordo que todas as vezes que chegava um projeto de lei, uma medida provisória, algum tema relevante, o senador César Borges convocava um consultor legislativo justamente para conhecer os detalhes técnicos, ver se havia alguma oportunidade de melhoria no projeto, apresentação de emendas. Muitas vezes ele foi relator de projetos importantes. Então, desde aquela época, criamos uma amizade muito próxima e, da minha parte, uma admiração muito grande pelo trabalho, e vejo com muita felicidade ele emprestando o talento que sempre mostrou como homem público, agora ao setor privado, na Associação Brasileira das Concessões de Rodovia. Jimmy, eu gostaria de começar falando das dificuldades que alguém que tem uma formação eminentemente jurídica, eu não sou engenheiro, não sou economista, mas alguém que tem uma formação eminentemente jurídica encontra numa casa de auditores como é o Tribunal de Contas da União. Eu passei a minha vida inteira com uma mentalidade de advogado. E advogado, ele pensa sempre em como solucionar
os problemas do cliente dele. Quando fiz concurso público para o Senado Federal, vejam a polivalência que o Senado exigia dos seus quadros técnicos, senador César. Talvez o senhor não saiba disso. Na prova discursiva do concurso que fiz, eles davam um tema e pediam para o consultor legislativo fazer um parecer a favor e outro contra o mesmo tema. Portanto, exigia-se que o consultor legislativo ele conseguisse enxergar os pontos altos e os pontos baixos de qualquer tema, de qualquer assunto. Por isso, eu passei a minha vida inteira profissional com a mentalidade configurada para, claro, sem fechar os olhos para os problemas, para as dificuldades, mas tentando enxergar pontos positivos para onde quer que eu tivesse que dirigir o meu olhar. E eu cheguei ao Tribunal de Contas da União com essa mentalidade e confesso, encontrei uma casa com um quadro técnico de altíssimo nível, são, sem dúvida alguma, profissionais muitíssimo bem preparados, são servidores muito devotados, profundamente engajados na função pública que possuem. No entanto, são servidores públicos que muitas vezes não enxergam um problema com aquele olhar de quem quer tentar achar algo positivo ou alguma solução para o problema. Porque o papel de auditor, geralmente, é apontar mesmo os defeitos. Quem tem que, e eu dizia isso ao doutor Arthur, num outro caso que conversamos, olha, o papel do auditor é apontar os problemas. Quem tem que apontar as soluções são vocês, advogados. Eu, felizmente ou infelizmente, mudei de lado. Eu agora, embora continue a pensar nas soluções, não é papel meu simplesmente me desdobrar para encontrar soluções. O meu papel, no mais das vezes, é sim repressivo. Claro que o tribunal tem, nos últimos anos, crescido nessa visão de governança, de aperfeiçoar a eficiência, de ter um papel didático mais contundente, porque, de fato, o que nós percebemos no Brasil é que os órgãos de controle se profissionalizaram, mas a administração não. E aí nós temos uma assimetria terrível, Raul, porque os órgãos de controle têm auditores muitíssimo bem remunerados, temos pessoas com formações nas melhores escolas do Brasil, e aí você vai comparar com um servidor público, que muitas vezes trabalha, um engenheiro, que muitas vezes trabalha no ministério, ganhando 25% do que o auditor ganha, que, evidentemente, como se trata de um salário bem menor, provavelmente a formação educacional já não foi a mesma que aquele auditor que passou no concurso mais difícil foi aprovado. Então, vejam o problema que se tem. Quando nós falamos de concessões, o poder concedente, ele não está, muitas vezes, vejam, não estou generalizando, mas muitas vezes o poder concedente não tem o instrumental que os órgãos de controle têm, e quando a gente vai comparar com o Ministério Público, então é covardia, porque se um auditor do TCU ganha 18 mil reais, um procurador da República ganha 30, e um procurador ele tem formação nas melhores escolas do Brasil e tem uma proteção constitucional, um leque de atribuições constitucionais que mais ninguém tem. Portanto, nós temos aí uma assimetria muito forte que se traduz no dia a dia de todos nós. Quando vamos apreciar um processo concernente a uma concessão, claro que nós temos consciência de que o nosso papel ali é uma fiscalização de segunda ordem, porque, na realidade, quem exerce a fiscalização real, verdadeira, é a agência e é o poder concedente. O Tribunal de Contas da União, o máximo que ele pode fazer, e é o máximo que ele deve fazer, é controlar a agência e verificar se a agência está cumprindo a contento o seu papel. O que é diferente de quando se analisa, por exemplo, uma obra pública. Uma obra pública, ela é executada com recursos que vêm diretamente do orçamento. E, por força do artigo 71 da Constituição,
todas as vezes em que há destinação direta de recursos públicos, isso atrai a incidência do controle do tribunal. Por isso que nessas obras públicas, o controle do TCU é um controle muito mais rígido, muito mais imediato e muito mais sentido por todos aqueles que executam essas obras. Agora, vejam os senhores, nós vivemos um momento de gravíssima crise fiscal. Eu falava isso com o senador César Borges, não há no horizonte próximo qualquer ilusão ou qualquer expectativa de que o governo possa dispor de espaço fiscal para fazer os investimentos em infraestrutura que o Brasil precisa. Ao mesmo tempo, nós temos um espaço tremendo que pode ser destinado para que o setor privado desenvolva a sua vocação. No entanto, nós nos deparamos com uma encruzilhada, porque nós temos uma certa assimetria na governança das agências. Nós temos agências que funcionam muito bem e outras que nem tanto. E no caso de agências que estavam, ao longo do tempo, enfraquecidas, é óbvio que algum controle será exercido no vácuo desse enfraquecimento da agência. Portanto, nós fizemos, no âmbito do TCU, uma análise de governança das agências, mostrando a quantidade de diretores interinos, quanto tempo os cargos de titulares das agências ficaram vagos, a existência de travas no processo decisório, a existência de regras claras que permitam uma fiscalização do processo de tomada dessas decisões, e nós vimos que a média da governança dessas agências não é uma média boa. Tem algumas agências em que essa média é sofrível, tem outras que é razoável, ótima não tem nenhuma, ótima mesmo não tem nenhuma. E isso é um problema histórico do Brasil, porque quando as agências foram concebidas, nós conhecíamos o modelo, nós sabíamos o que nós queríamos fazer, mas infelizmente na efetivação nós não conseguimos alcançar. Por quê? Seja porque as agências, algumas foram capturadas pela política partidária, seja porque algumas foram enfraquecidas pelo governo, seja porque outras foram enfraquecidas pela força do setor privado, e nós sabemos que existe tanto enfraquecimento vindo do lado público, quanto enfraquecimento vindo do lado privado. E nenhum dos dois é desejável. E todas as vezes que existe um enfraquecimento da agência, isso atrai um controle mais intenso, um controle mais forte dos órgãos de controle externo, como é o caso do TCU. Então, resumindo essa minha intervenção, Jimmy, eu diria que o tribunal tem a consciência exata de que não é seu papel escolher políticas públicas, não é seu papel substituir o administrador no processo de tomada de decisões. No entanto, nós sabemos também que existe um gap de governança que precisa ser suprido. E esse gap de governança, muitas vezes, ele acaba sendo suprido pela atuação dos órgãos de controle, no caso do TCU. Eu apenas gostaria de dizer aqui, porque não é uma opinião que uso apenas quando o auditório é de representantes do setor privado, já disse isso no plenário do TCU, é preciso que o tribunal tenha cuidado para que ele não esteja a criar aquilo que o Raul chama de apagão decisório e que eu chamo de infantilização da gestão pública no Brasil. Porque quanto mais duro é o tribunal no controle que exerce, maior é a timidez dos administradores públicos e das agências também de tomar decisões. Eu mencionava aqui um caso recente de exatamente uma concessionária de rodovia, não preciso mencionar o nome, mas que havia uma proposta do tribunal de inabilitação de diretores de uma agência, outra de multa no valor máximo, R$56 mil.
que por uma empresa talvez 56 mil reais não seja nada, mas para um servidor público que ganha 12 mil por mês, 56 mil reais é muita coisa, fora o efeito moral, o efeito simbólico. Você tomou a segunda maior sanção que alguém pode tomar no âmbito do Tribunal de Contas da União, porque a maior é a inabilitação para ocupar cargo público, e a segunda maior é essa multa de 56 mil reais. E eu dizia no tribunal, não é possível que o tribunal utilize essa força e essa confiança que conquistou da sociedade brasileira para intimidar órgãos públicos. Não é este o nosso papel. Nós não podemos usar o nosso TACAP para impedir que as pessoas tomem decisões. É preciso que haja respeito pelo espaço que a administração tem, administração assim entendida, aqueles que têm voto, que têm mandato para formular políticas públicas e para tomar decisões no Brasil. É preciso que nós respeitemos esse espaço e, evidentemente, façamos um controle de legalidade rigoroso, mas temos que fazer, temos que nos limitar a esse controle de legalidade. O que não é possível é, a pretexto de fazermos um controle de eficiência, substituirmos o gestor público na tomada de decisões nas políticas públicas. Eu tenho sido, aliás, Jimmy, você falou que eu tenho uma visão moderna. Outro dia, eu não sei se isso foi um elogio ou se foi uma crítica que eu recebi no plenário. Um ministro disse, o ministro Bruno tem uma visão moderna. Falou assim, olha, já não bastasse eu ser o segundo ministro mais moderno do TCU, o mais jovem do TCU, ainda dizer que eu tenho uma visão moderna, estou começando a achar que isso é depreciativo. Mas vindo de você, Jimmy, que por tanto tempo cobriu como setorista lá o Tribunal de Contas da União, eu sei que foi um elogio. Mas eu queria fazer essas breves considerações iniciais e, evidentemente, vamos continuar conversando. É claro, Bruno, a gente vai continuar aqui falando. Eu queria passar para o Fernando Guimarães, para que ele pudesse me comentar se as funções que existem na tutela, a gente tem tutela dividida em vários pedaços, por causa da Constituição, se elas estão bem definidas ou se as zonas de claro e escuro que existem entre órgãos, entre áreas, se elas de alguma forma atrapalham e se precisam de estar melhor explicitadas, ter melhores regras. Eu queria que você comentasse isso. Bom, inicialmente, acho que boa noite a todos, né? Já estamos quase no final do dia, mas queria agradecer o convite que o João me fez de compartilhar angústias com vocês. Na verdade, esse é um painel onde nós, os órgãos de controle, estamos trocando ideias, mas estamos também compartilhando ideias, angústias com todos nós. Até a pergunta foi própria dessa angústia que eu tenho enquanto controlador. Eu, como conselheiro do tribunal e quando fui presidente, tentei delimitar algumas áreas de atuação no tribunal, principalmente nas áreas das concessões, nas áreas das políticas públicas. E acho que nós temos aqui uma grande responsabilidade, tanto o Tribunal de Contas da União, como as agências reguladoras, quanto o Parlamento, de dividir e delimitar bem aonde vai o controle de cada um. Eu participei como ouvinte do painel anterior e vi que grandes angústias dos investidores são a falta de definição de limites de controle, até a questão de judicialização. Dentro do Estado do Paraná, acho que tivemos o privilégio de ser quase inédito em termos das concessões, e tivemos com isso grandes problemas, né, e principalmente a judicialização. No Estado do Paraná é reconhecido o embate judicial, é reconhecido também a ineficiência do controle, e do meu tribunal também, e isso eu acho que nós temos que ser críticos, também reconhecer onde nós falhamos, e onde nós somos omissos, ou onde nós somos ativos demais. Tenho que reconhecer que o debate das concessões, principalmente no meu estado, e acho que isso deve se irradiar a outros estados, é a politização do assunto, e não o tecnicismo que é inerente a um tipo de atuação de uma política pública que é extremamente técnica. Ela não envolve só a definição de uma política pública sob o aspecto de oportunidade e conveniência, mas também vários aspectos técnicos que envolvem os usuários, envolvem o prestador de serviços, envolve o investidor, envolve o órgão de controle, envolve o parlamento.
atividade parlamentar, que no meu estado é inexistente, principalmente na concessão. Só discute-se concessões concedidas ou a serem concedidas em época de campanha, para criticar o anterior ou para prometer o futuro, um futuro com promessas que não podem nem devem ser cumpridas, sob risco de insegurança jurídica ou de responsabilidade do poder estatal e dos agentes públicos. As comissões parlamentares que deveriam atuar não atuam. A nossa agência, eu entendo que ela ainda está nascendo, ela está caminhando, nossa agência reguladora, embora o arcabouço normativo dela seja adequado, né? Ela tem as boas definições, como todas as agências têm. Pode ser melhorada, sim. Não vou entrar no mérito da questão do marco regulatório, como deve ser feito, até porque não é competência nossa como controlador. E o ministro Bruno deixou bem claro também que nós temos também uma multidisciplinariedade técnica nas concessões, e nem todos os tribunais estão aparelhados para isso. O Tribunal de Contas da União, sim, tem um corpo técnico no Brasil inteiro. O Paraná tem técnicos que cuidam de todo um estado, com 650 técnicos só em todos os municípios. Não há áreas temáticas, especificações, como eu tenho o TCU, as suas secretarias, etc. Mas delimitando, então, a questão dos controles, eu vou falar do controle externo, do controle interno, do controle parlamentar, do controle regulatório e do controle social, que são os personagens principais, acho que, dessa minha fala. Não vou entrar em outros controles de outras áreas, como ambiental, como proteção do patrimônio. Até vi o caso relatado pelo diretor do Santander, né, da lata de Coca-Cola, que o IFAM... porque acho que aí sairia do foco desse debate, quer dizer, até onde nós podemos ir ou não. No meu caso, do Paraná, nós também temos uma característica que é a delegação das rodovias federais para o Estado. Até onde vai o TCU? Até onde vai o Tribunal de Contas do Estado? Até onde vai atuar a agência reguladora nessa delegação? Eu vou lançar uma ideia ao ministro, que é uma ideia que o TCU tem compartilhado, tem feito muito, que são as auditorias compartilhadas com os Tribunais de Contas do Estado. Na concessão, acho que não foi feita ainda, não na governança das agências, mas sobre as concessões, já que nós temos uma competência horizontal, ou seja, até onde nós podemos controlar. E, evidente, não estou falando só da parte de legalidade, nós temos também alguns aspectos, embora eu divirja um pouco do ministro Bruno, sobre a eficiência, se podemos avaliar ou não. É claro que, com relação à agência, nós não podemos substituir. Não podemos nos interferir nas decisões, nas orientações políticas da agência em relação à executora dos programas daquele ente federativo. Mas podemos, sim, ver a aderência aos planos, aos projetos que foram aprovados, né? Já previamente, de acordo com as orientações daquele projeto, daquele programa. Não vou falar também no controle formal da agência, acho que esse não é o foco, né? Sobre a obtenção de recursos públicos como autarquia especial. Vou falar no acompanhamento das concessões. Acho que o Tribunal de Contas, e aí eu tentei fazer isso no tribunal, quando eu fui, dada a nossa característica, quando eu fui presidente, levantar informações de qualidade, para que os atores envolvidos nas concessões possam exercer as suas competências. Ou seja, inclusive o Poder Judiciário, né? Só que o Poder Judiciário ele tem uma visão extremamente legalista. Se nós temos, imagine o Judiciário. E aí o Tribunal de Contas do Estado ou da União pode sim gerar informação de qualidade para que o Poder Judiciário exerça a sua função jurisdicional ou reconheça a sua incompetência para analisar alguns aspectos que são inerentes à concessão, que não podem ser controladas ou não devem ser controladas em função de discricionalidade e oportunidade. Entendo também, e é uma experiência minha, agora como cidadão também, não é só como controlador, um ponto que está faltando e que eu observo, e aí eu quero enfatizar muito, é o controle social. Eu não estou falando de transparência pura e simples, de publicação de planos, de projetos, etc. Não estou falando de audiências públicas. Eu estou falando em dar inteligência ao cidadão comum de toda essa tecnicidade que envolve os contratos de concessão, seja a pura e simples, seja as PPPs, enfim, todos esses mecanismos de interação com a iniciativa privada, que o Estado não pode prescindir. A falência do Estado de investimento
é reconhecida por todos e não vai melhorar, não tem um cenário de melhora. Se nós não dermos legitimidade social a esses projetos, a esses planos, nós vamos ter muitas críticas e muita oposição por parte, principalmente dos usuários e da cidadania como um todo. E como é que o cidadão vai poder ir numa audiência sem a informação? Só o aviso da audiência não chama ninguém. Como é que nós vamos transferir esse conhecimento de uma forma de comunicação social? Como é que o cidadão vai poder entender? Nós temos uma federação das indústrias, da agricultura, essa sim tem conhecimento técnico. Mas e a associação de moradores daquela cidade onde vai passar aquela estrada? Eu tive em 2 audiências públicas no estado do Paraná, da PR, acho que 432, não me lembro qual foi. É impressionante a participação da sociedade quando você tem qualidade na informação, de uma forma inteligível. A interação, desde o padre se manifestando, até o presidente da Associação de Bairros e etc. Acho que isso sim, nós podemos, como órgão de controle, gerar essa informação. E cabe à agência de posse também dessas informações, não só baixar atos regulatórios, mas também transferir esse conhecimento de uma forma clara para a sociedade. Com isso, nós podemos construir um processo democrático para delimitar efetivamente quais são os limites de controle, o parlamentar, o controle externo do Tribunal de Contas, o controle social e o controle da agência regulatória. Estou sendo um pouco utópico? Estou, mas se eu não projetar isso num futuro de médio e longo prazo, e se nós ficarmos inertes a isso, e isso eu tento fazer no tribunal, é gerar essa informação. Temos relatórios, e o relatório de auditoria, o de levantamento de monitoramento, eles servem para isso. Até porque, como eu disse, quem vai julgar essa concessão está legal ou não sou eu, o Tribunal de Contas da União. Nós avaliamos, e bastante isso, eu já acho que está claro até para o TCU, e o ministro também deixou claro isso, é avaliar os mecanismos de controle que a agência exerce sobre a concessão. E também o órgão de acompanhamento daquela concessão, como é que ele faz esse controle. No caso do Paraná, eu fiz um projeto piloto, que seria o controle exercido pelo Departamento de Estrada de Rodagem sobre a manutenção, o serviço de manutenção e reparação da qualidade do pavimento. Não estava avaliando a qualidade do pavimento, mas quais os mecanismos de controle. Com o objetivo de que não de responsabilizar um agente político, uma concessionária, muito pelo contrário, mas gerar recomendações de gestão. Porque nós temos a determinação, que é o cumprimento da ordem legal, e temos as recomendações de gestão. E acho que isso tivemos algumas atividades bem interessantes, essa interação com os órgãos de controle do Estado para... É o mecanismo de controle, ou seja, os resultados que se obtém naquele controle. Outro assunto que eu quero ressaltar também é a lei de acesso à informação, onde ela exige que as agências controladoras e os tribunais de contas tornem disponíveis os relatórios das suas auditorias, seja operacionais, seja de conformidade, seja de resultados, seja de eficiência, etc. Vamos falar, então, eu vou só dizer, eu estou justamente aqui compartilhando angústias e provocando a mesa, porque eu também quero levar soluções para o meu tribunal, eu também quero levar soluções para o meu Estado. Tá? Então, acho que essa ideia de provocar e compartilhar as minhas angústias, essa é a minha fala inicial. Obrigado, Fernando. Bom, eu queria que o Raul pudesse falar um pouco sobre o que o Bruno comentou aqui, sobre a captura das agências que, nas palavras dele, acontece de alguma maneira, diferentemente em cada lugar, obviamente, tanto pelos agentes privados, como pelo governo, como pela política. O quanto que isso prejudica o desenvolvimento do setor de infraestrutura, na sua opinião? Bom, eu queria aproveitar a oportunidade, antes de tentar tocar em questões de captura. Eu não sou da área de pescaria, assim, de capturar em redes, então essa coisa é mais difícil de eu opinar, porque eu não tenho um conhecimento específico sobre o setor de captura, porque eu sei que tem captura para todos os lados. Mas, tirando a brincadeira aí do lado, eu não posso deixar de dizer para vocês o seguinte: primeiro,
Eu queria ver se o Bruno podia falar algo. Como é que, é uma curiosidadezinha, mas não quero gastar tempo com isso. Como é que os países desenvolvidos, os países onde fazer concessões é rotina há muitos anos, existe um papel do TCU de lá no processo de condução desse assunto? Não é para ele responder agora, que eu vou comentar outras coisas. Mas no sentido. Não, eu digo, é uma curiosidade que eu tenho, porque como você, obviamente, trabalha na área, deve saber. Eu fico, às vezes, me perguntando, será que... Porque quando eu vejo, assim, o TCU definir punição para funcionário de agência, e, às vezes, o cara, para se defender, tem de gastar uma baba de dinheiro, enfim, o temor do que pode ocorrer numa situação dessa, que eu acho que não havia há alguns anos aqui, certamente inibe o funcionamento, por melhor que seja a pessoa, inibe a sua atuação lá na sua agência. Isso, eu não sei se tem esse mesmo tipo de tratamento em outros lugares. Isso aí é apenas um detalhe, porque para ver como é que a gente pode depois refletir sobre isso. Mas o que realmente me assombra é revelar alguns fatos nessa história que eu não, sinceramente, eu não responsabilizo, não estou aqui para responsabilizar órgão de controle nenhum em relação ao que está acontecendo, mas certamente tem algum responsável no conjunto, vários responsáveis, pelo que está ocorrendo no país. Eu apurei que eu precisava colocar isso na minha coluna do Globo de segunda, sobre a qual nós comentamos antes. Eu apurei que a projeção de corte dos investimentos da União de 2014 para 2018, na projeção para o ano que vem, é algo da ordem de 71% de corte, já descontada a inflação. Aí eu fui para o estado de São Paulo, que é o maior estado da federação, onde tem mais recursos e tal, mais facilidade para investir. Verifiquei que a projeção de São Paulo é um corte de 50% também, em termos reais, nos investimentos. Ou seja, nós estamos passando uma situação realmente muito complicada, seríssima, na área de investimentos, e aí a infraestrutura é o item, em geral, de maior peso, e a gente parece não estar dando, assim, a devida importância a isso. Outro dado que eu acho que é relevante a gente colocar é que nesse último pacote do governo de privatizações e concessões, que foi anunciado recentemente, nele há 2 rodovias com previsão de que haja licitação, enfim, haja um encaminhamento até o fim do ano que vem. Ou seja, no meio da campanha, etc., essas coisas. Aí, isso seriam os 2 únicos casos de 2013 para cá, quando houve aquele último programa de rodovias ainda no governo Dilma. Ou seja, e se a gente olhar para trás, o desempenho dessa área no Brasil realmente é muito, muito baixo em relação ao que precisaria fazer olhando para o setor privado. Então, eu acho que nós estamos chegando numa encruzilhada que deveria provocar, mais que uma discussão miúda do que fazem os órgãos, uma discussão mais produtiva em relação a ver onde está realmente pegando esse processo, e não necessariamente só um aspecto dessa confusão, que seria um papel talvez não muito adequado do TCU nessa história, mas eu acho que a coisa é muito maior do que parece à primeira vista. E a minha percepção é isso: nós estamos caminhando para o caos total na área de infraestrutura no Brasil. Essa história do corte do investimento da União se deve ao fato de que a grande política que o governo tem hoje na área macroeconômica é a tal da PEC do teto, que induz, pelo jeito em que ela opera, a que você só corte investimento
que eu já ouço falar em só cortar investimento desde o tempo que eu era do governo. E agora isso se acirrou, se acentuou claramente. E eu não vejo assim, por exemplo, uma discussão em que o órgão executivo, que é o principal responsável, se posiciona em relação às questões que são colocadas, às dificuldades que existem. E ele certamente é o grande responsável pelo tipo de atuação que existe aí. Ele é que é o responsável pelos investimentos. E a gente sabe que, se não houver investimento no Brasil, numa certa escala, nós não vamos, não só recuperar o crescimento que se perdeu, e os dados estão aí para mostrar isso com toda clareza, o gráfico da queda da taxa de investimento de uns 3, 4 anos para cá, como sendo o item que liderou essa recessão, ele é, assim, um negócio chocante. E a gente não tem solução para esse problema do investimento. Eu fico realmente, assim, preocupado de ver a gente gastar tanto tempo com certas miudezas, que obviamente têm impacto lá onde elas ocorrem, e não estamos sentando para refletir sobre isso e pensar o seguinte: o que é que pode ser feito para ter um papel mais relevante para o país nessa que é a maior recessão de nossa história. E o tempo todo o que eu vejo é isso: não, parece que a recessão está terminando, que vai ter recuperação, e na verdade não está terminando. E nós estamos anunciando mais cortes, e 2 concessões de estrada que dificilmente ocorrerão antes do fim do governo, de 2013 para cá, fora um insucesso de realizações anteriores. Então, eu acho, e eu gostei muito de uma coisa que o Bruno fez, foi propor o que, não sei se ele chamou de pacto, a gente pode dar qualquer outro nome, mas que tenha o mesmo objetivo. Eu acho que as lideranças que atuam nessa área tinham de sentar e dar uma resposta a isso. E dizer o seguinte: o que é que nós podemos fazer para melhorar? Eu vejo, por exemplo, só para citar um caso que me deixa escandalizado, que é o seguinte: a maior recessão da história do país deveria justificar um reequilíbrio de contratos de concessão que foram pegas num contrapé, foram aprovadas e lançadas num momento que não havia como prever, a maior da história do país. Nós não temos a menor capacidade de enfrentar esse assunto e encontrar uma solução que produza um resultado concreto em termos de investimento na hora em que o país mais precisa desses investimentos, como eu estava falando antes. E como essa, há outras instâncias em que era preciso as lideranças sentarem, todas as que têm interferência nesse processo, e fazer uma discussão pública, aberta, e dar um mínimo de satisfação para a sociedade, que não se está fazendo nas diversas competências aquilo que precisaria ser feito para levar o país de volta para a normalidade. Depois eu queria que o Bruno comentasse sobre isso. Ok. Bruno, antes de você fazer os comentários, eu queria introduzir aqui na nossa conversa o Arthur, perguntando para ele, diante desse quadro que nos foi desenhado aqui pelos órgãos de controle, pelos analistas de agências com debilidades e tuteladores, às vezes com poderes grandes e fortes, como é que fica a eficiência e a eficácia das agências para atuar no setor? Queria inicialmente dar uma boa tarde a todos, agradecer o convite, é uma honra estar aqui, um prazer participar desse debate tão profícuo. Espero que a gente aqui discuta e busque caminhos, soluções. Essa é a função dos advogados. Eu partilho da perplexidade dos meus colegas de painel. Obviamente, em função da baixa capacidade de investimento do Estado,
As concessões são uma saída natural. Agora, não existe programa de concessão que funcione sem segurança jurídica. Eu acho que esse é, hoje, o maior problema que a gente enfrenta no país. Um contrato de concessão é muito diferente de um contrato de obra pública. Um contrato de obra pública dura 5 anos, 6 anos, no máximo, quando atrasa, 10, enfim, em situações muito excepcionais. Um contrato de concessão, você já começa com um compromisso de 20 anos, de 25 anos, possível de se prorrogar para 50 anos. Então, são contratos muito mais complexos, onde o particular, para topar investir, para topar participar daquilo, investir na infraestrutura nacional, ele precisa de uma segurança muito grande. E eu acho que é isso que a gente precisa buscar, né? O ministro Bruno foi muito feliz em falar em um pacto. Efetivamente, hoje você tem tantos órgãos de controle, tantas fiscalizações acontecendo, às vezes simultaneamente, que é difícil você conseguir um caminho que dê garantia e dê segurança para o particular de que ele está fazendo o que é correto, né? Que ele o contrato que ele está firmando com a agência vai ser cumprido. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar para viabilizar esse setor. A minha percepção, tá, ministro Bruno, é que Vossa Excelência, infelizmente, ainda é uma voz isolada ou ainda está no processo de se tornar maioria dentro do Tribunal de Contas, e eu espero, sinceramente, que Vossa Excelência consiga, com sua capacidade, com seu conhecimento técnico. Porque a gente precisa mesmo de um approach do TCU diferente do que acontece hoje. O TCU, em função exatamente dessa capacidade técnica que tem, de um quadro de funcionários fantásticos, são realmente, acho que é o mais capacitado do país, ele tem uma função, ou ele deveria ter uma função, de ajudar na construção de um modelo regulatório melhor, de contratos melhores, de editais melhores. E, na verdade, tem essa função, né? Existe a norma que prevê que o TCU fiscalize os estudos prévios, os editais, os contratos. Eu acho que muito da discussão que a gente trava hoje no curso dos contratos, elas deveriam ser definidas nesse momento, no D0, antes da licitação ir para a rua, antes do particular colocar lá seu jamegão, assinatura no contrato administrativo. Porque depois daquele contrato de concessão ter sido firmado, para o bem ou para o mal, ele deveria ser cumprido. E aí, eu acho que esse é um problema que a gente enfrenta hoje, porque os órgãos de controle eles acabam avançando um pouco na atividade fim das agências, dentro do próprio TCU, Vossa Excelência sendo vencida. Há decisões que avançam, né? Recentemente, teve uma cautelar, onde o TCU determinou que a agência revisse uma tarifa, um cálculo, uma revisão tarifária feita pela agência, porque ele discordou das premissas utilizadas no cálculo. Eu entendo que isso traz mais prejuízo para o setor do que benefício, porque pode trazer um benefício imediato, uma economia momentânea, naquele momento e naquele contrato, mas isso gera uma tremenda insegurança jurídica para o mercado. E insegurança gera risco, aumenta risco, risco é custo. Então, ou você encarece as futuras licitações, ou você as torna não atrativas, você não consegue trazer novos players, você não consegue fomentar competição, você não consegue trazer investidor estrangeiro, que é tudo que a gente precisa para a gente conseguir destravar, né, vencer esse déficit da infraestrutura nacional. Então, o que eu acho que a gente precisa efetivamente é de um pacto pela segurança jurídica, um pacto pela execução e cumprimento dos contratos, e aí de todos os agentes, né? O Tribunal de Contas da União buscar que os contratos firmados sejam efetivamente cumpridos, tanto pelas concessionárias como pelo poder concedente, que o poder concedente cumpra suas obrigações de maneira tempestiva, de liberações, de desapropriações, quando isso estiver sob sua responsabilidade. Então, eu acho que o que a gente precisa é isso, a gente precisa tentar viabilizar a execução dos contratos administrativos com menos intercorrência, com menos susto, com menos discussões, que a gente, infelizmente, até hoje não conseguiu. E sem isso, a gente nunca vai conseguir o ideal de todos, né? No final das contas, quando a gente fala em concessão, há um consenso, há um objetivo comum, né? A gente quer um serviço prestado com qualidade, a gente quer a modicidade tarifária, todos os usuários querem isso, mas a gente tem que remunerar de maneira justa o particular que está investindo, que está comprando aquele risco, que está assumindo aquele risco. Então, se a gente quiser reduzir o custo, se a gente quiser atingir esse ideal de modicidade tarifária, a gente vai fazer isso
principalmente, especialmente, pela redução dos riscos inerentes a contratos tão longos. Bom, então, deixa eu passar para o Dutra aqui, para ele comentar justamente sobre esse tipo de contrato de 20 anos, 30 anos, que ultrapassa, às vezes, uma geração de servidores e, no caso até das rodovias, por exemplo, gerações de políticas públicas diferentes, enfim, contratos da década de 1990 estão com problemas agora. Como é que você acha que as agências devem atuar nesse tipo de coisa, e quanto que a transparência, enfim, a abertura de dados, isso pode ajudar nesse processo? Boa tarde. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, o convite que foi feito pela BCR para falar de um assunto que realmente necessita um debate mais concreto. Eu tenho de experiência de vida aí mais ou menos na linha do ministro Bruno. Eu também sou concursado, sou procurador do Distrito Federal, e lá tive a oportunidade de várias vezes orientar o administrador justamente frente ao controle que virá na sequência. Ao passo que na vida privada, exerço sim a advocacia, e aí a ótica é a outra, é de olhar para o investidor que enxerga, como bem disse o Arthur, perplexo toda essa situação de não delimitação clara dos papéis de todos os atores, e são muitos que participam desse jogo. E eu queria pontuar as duas coisas, tá, Jimmy? Tanto a parte de quem é um agente público, que eu acho importantíssimo, porque ele é a mola, é ele que move o órgão regulador, é a área técnica do órgão regulador. E, como bem disse o ministro, que tem do outro lado a faceta do órgão técnico do Tribunal de Contas, que é o órgão controle. No meio de tudo isso tem um contrato que é um organismo vivo, né? É um contrato que não é um hoje, é um contrato que é uma vida, é um contrato sujeito a todo tipo de imprevisões. O que a gente pensa hoje aqui, como exemplo, antigamente se sabia quantos quilômetros tinha que ter um telefone fixo. Hoje todo mundo celular, ninguém quer mais telefone fixo. E essa obrigação, como é que ia ficar? O mundo, a vida, a tecnologia, a evolução supera. E esse tipo de contrato não pode ser nunca tratado, nem sob a ótica do agente público, nem sob a do agente controle, como um contrato de uma obra. Nem um simples conhecimento de engenharia vai resolver os grandes problemas. Vai ser o mix, não é? Vai ser o mix do conhecimento jurídico, do conhecimento econômico, da pitada da engenharia. E aí eu entro e queria chamar a atenção para isso. O pacto, está todo mundo convidando para o pacto aqui hoje, não é? Então eu vou convidar para o pacto do interesse público. E o pacto do interesse público, ao meu sentir, começa pela definição do interesse público. Bem disse o ministro Bruno, o TCU está aqui para fiscalizar o papel da agência, se ela está desenvolvendo direitinho o seu papel. Bem colocou também o Arthur que é preciso essa contenção, e eu diria assim, sim, a contenção do órgão de controle, porque para saber quem é o interesse público, a lei definiu, tem autoridade competente para isso, tem uma lei que fixa quem é competente, está dentro do Poder Executivo, está dentro das agências, dependendo da situação, está no Ministério ou está na agência. E aí dentro de um setor e de um contrato, como bem colocou o Jimmy, complexo, longo, múltiplas facetas, o agente público tem que ter coragem, né, para decidir, porque do lado de lá ele tem um órgão controlador, como bem disse o ministro Bruno, e em regra, e como bem destacou o Arthur, o ministro Bruno é exceção, mas dentro do corpo técnico há muito rigor. E aí eu pergunto, o servidor público, como eu dizia às vezes no consultivo lá no Distrito Federal, o servidor público vive, e o agente, o regulador dentro da NTT, por exemplo, que já está num grau de amadurecimento, e olha que um grau de amadurecimento técnico muito grande. Eu advogo em 4 setores regulados, telecomunicações, porto, energia e exatamente transporte, e vejo que a NTT, com todo o grau técnico evoluído de seus servidores, tem uma espada de Damocles na cabeça. O custo de ter poder, o custo de exercer competência nesse país é muito complicado. Eu sei que eu tenho a competência, eu sei que tenho poder, eu tenho conhecimento, eu acho que essa solução regulatória é melhor. Mas eu estou olhando para cima, tem uma espada segurando um cabelo, tem um fio de cabelo segurando essa espada,
que é a possibilidade de amanhã ser punido. Punido porque eu fiz alguma coisa com dolo, porque eu fiz alguma coisa, um erro grosseiro. Então, eventualmente, possivelmente, muitas vezes, pode acontecer por simplesmente eu não ter adotado uma solução regulatória que era aquela de preferência daquele técnico que, dentro do órgão de controle, seja TCU, seja Tribunal de Contas Estadual, achou que era melhor. E o pacto pelo interesse público, então, que eu convido é o seguinte: eu acho que definir interesse público, definir competência é o agente público ter uma solução regulatória, produzir atos motivados, dar transparência à produção desses atos dentro das agências. E eu, quando fui presidente da Comissão de Assuntos Regulatórios aqui da OAB do Distrito Federal, nós desenvolvemos um estudo muito parecido com o do TCU, que é a análise de governança. Nós fizemos uma análise da transparência nas agências e vimos isso. É preciso, primeiro, que o regulador esteja aberto, que ele fundamente suas decisões, que nós possamos controlar a coerência das decisões dentro da agência. Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho acesso a parecer jurídico, se eu não tenho acesso a voto, se eu não tenho acesso a um histórico? Mas, da mesma forma, isso vale para o órgão controlador também. Com a licença do ministro Bruno, vale também, porque é preciso que os órgãos controladores também tenham uma coerência nos critérios de análise das situações que se põem, por exemplo, em contratos como os contratos relacionais, típicos contratos de concessão de longo prazo. É preciso que se trace um norte, é preciso que haja uniformidade de critérios, que hoje, se amanhã, eu entendi, e o Arthur colocou bem o caso mais recente, da cautelar que foi deferida, nós temos exatamente isso. Muitas vezes o agente público, o regulador, a evento da superintendência de rodovias, coloca, poxa, eu estou aqui aplicando um reequilíbrio, seguindo uma técnica que eu já vi e já foi, digamos assim, validada de algum modo, mas amanhã eu posso ter uma surpresa, não é? Com um novo critério, uma alteração de critério. E aí vale para os dois lados. Acho que tanto eu, como, digamos, empresa regulada e prestadora de serviços, quero ter uma coerência da agência em seus posicionamentos, eu preciso também que o TCU tenha. E qualquer surpresa, qualquer alteração de posicionamento, tem solução para isso dentro do ordenamento jurídico. A gente precisa modular efeito para frente, a gente não pode fazer interpretação retroativa, a gente não pode, tem norma que proíbe, inclusive, que novas interpretações sejam aplicadas para casos passados. É preciso que haja, e com isso a gente contribui para a segurança jurídica, aquela que o Arthur se referiu aqui. Eu preciso ter isso, do contrário eu só olho o custo, eu olho o custo de processo, custo de demora de processo, órgão de fiscalização, meio ambiente, Ministério Público, federal, estadual, governador, prefeito, Tribunal de Contas, olha para frente e diz, puxa, vai tirar dinheiro do bolso para ter todo esse trabalho, para chegar onde? Qual é a margem, qual é o retorno que eu vou ter de tudo isso, e qual é o risco que eu corro daí? Lógico, a gente está aqui num debate acadêmico, mas que muito cativante, né? Sob a ótica da transparência, Jimmy, não sei se eu respondi a pergunta, mas foi exatamente essa linha. Obrigado. Acho que a resposta vem um processo, daí a gente vai conversando. Bom, voltando, quem quiser participar pode encaminhar perguntas por escrito, e eu queria agradecer ao Raul por ter facilitado o meu trabalho de mediador. Já feita a pergunta, eu já vou passar ao Bruno para responder sobre como é que funciona em outros países. Eu quero saber que hora eu vou poder perguntar. Tá? Porque até agora eu só fui fuzilado. Mas, fora a brincadeira, é sempre bom conversar com o Raul e receber essas provocações inteligentes que ele faz, e sempre com uma visão macro do problema. De fato, Raul, os órgãos de controle em países desenvolvidos, vamos falar dessa maneira, que eu acho que é uma boa simplificação, os órgãos de controle são muito mais contidos do que no Brasil. Isso é inegável. Se você vai para a Alemanha, se você vai para a França, se você vai para o Japão, se você vai para os Estados Unidos, é claro que eles são mais contidos. Mas é preciso também que sejamos aqui sinceros e saibamos fazer autocrítica. Não existem nesses países problemas do tamanho daqueles que nós temos no Brasil. Nós estamos aí em meio à Lava Jato, então nós sabemos exatamente do que estamos falando. Hoje sabemos.
5 anos atrás nós não sabíamos, nós intuíamos, mas não sabíamos. É claro que todo mundo que trabalha com controle no Brasil tinha uma dimensão de como se faziam negócios entre o setor público e o setor privado no Brasil, desde a prefeitura lá do interior, desde a compra de material de almoxarifado até chegando no Palácio do Planalto. Todo mundo intuía, mas ninguém tinha sido confrontado com essa realidade. Então, é claro que nós temos que nos espelhar nesses países desenvolvidos no que concerne a autocontenção dos órgãos de controle, mas evidentemente que quando os problemas são hipertrofiados, como nós encontramos no Brasil, é natural que a hipertrofia também venha dos órgãos de controle. E vejam vocês, eu não estou aqui a defender uma atuação cega, uma atuação insensível dos órgãos de controle. Eu só estou querendo mostrar que nós temos um acúmulo uma curva de aprendizado de 20 anos que é tenebrosa. O TCU finalmente conseguiu declarar uma grande empreiteira inidônea, porque antes só se declarava a idoneidade de empreiteira de fundo de quintal. E todos nós sempre soubemos as coisas que se fazem nessas obras públicas. Todos nós sempre soubemos. Não é? Então, é claro que foi preciso haver um processo de capacitação. O TCU hoje ocupa um lugar de destaque na Intosai. A Intosai é a entidade internacional que congrega os tribunais de contas dos diversos países, é um órgão vinculado à ONU. E o TCU, existe uma possibilidade de o TCU assumir a presidência da Intosai em algo como 4 ou 5 anos, talvez coincida até com a minha presidência no tribunal. Mas a verdade é que nós temos hoje e isso volta para aquele ponto que eu disse, houve uma profissionalização dos órgãos de controle e não houve a profissionalização correspondente da administração pública. Porque se o TCU faz revisão entre pares com o seu correspondente do Canadá, dos Estados Unidos, do Japão, da China, da China não dá para colocar a China nisso, né? Mas da França e da Alemanha, é duro a gente colocar isso em prática, porque infelizmente a nossa administração pública não chegou no grau de maturidade que já chegou nesses países. Então, o que eu penso que deve haver é menos esse contraste de, olha, como é que acontece lá e como é que deve acontecer aqui, porque os problemas que nós temos aqui também não existem lá. Então, pelo menos não na dimensão que nós experimentamos aqui. Mas eu penso que o que deve haver é um pouco mais de parcimônia, um pouco mais de tentativa de enxergar. Eu anotei aqui uma frase que eu ouço muito no tribunal. O papel de auditor não é encontrar solução, o papel de auditor é encontrar problema. Nós somos perdigueiros para encontrar problema. Então nós não somos treinados para encontrar solução, nós somos treinados para encontrar problema. Nos dê um contrato administrativo, nós vamos achar todos os problemas que existem ali. Agora, como fazer para resolver? Isso não costumava ser problema nosso. O problema é que nós estamos chegando numa encruzilhada. Eu gostei dessa alusão que você fez. Nós estamos chegando numa encruzilhada tão severa. Esses números realmente assustam. Eu havia dito ao Raul, que tinha gostado muito dessa coluna no Globo. Imaginem, uma redução de 71% de investimento, já descontada a inflação ao longo de 4 anos, ao longo de 4 anos, de 2014 a 2018, realmente é algo que assusta. E quando nós nos aproximamos da beira do abismo, eu penso que é preciso que cada um tire a sua fantasia, né, a sua roupa de controlador, de controlado, e nós tenhamos condições de sentar juntos e encontrar uma solução. Se no papel, na Constituição, não é papel do Tribunal de Contas da União identificar soluções, eu penso que num momento de grave crise como esse,
eu acho que é preciso que nós pensemos um pouco em encontrar saídas. Eu fico feliz porque foi citado aqui por 3 debatedores esse texto que eu escrevi no jornal Valor Econômico, propondo um pacto pela infraestrutura. Na realidade, eu trago isso, também não tenho a pretensão de inventar a roda, não. Eu trago isso de uma experiência que tive na época que o Judiciário fez um pacto republicano, aprovaram-se diversas leis, foram implementadas diversas medidas administrativas e aquilo melhorou o ambiente do Poder Judiciário. Claro que o Judiciário não resolveu todos os problemas, nem nós queremos também resolver, pelo menos não temos essa pretensão de resolver todos os problemas na área de infraestrutura. Nós sabemos que são tremendos os desafios, mas nós precisamos pelo menos ter uma indicação, ter uma luz que nos encaminhe para o destino. Portanto, eu dizia que vejo como absolutamente indispensável que cada órgão responsável por atividades relativas à infraestrutura tenha oportunidade de ter assento numa mesma mesa, mostrar o seu ponto de vista, argumentar, os outros ouvindo de espírito aberto, com disposição para ser convencido, e também ouvir, claro. Então eu dizia isso lá no âmbito do tribunal, assim, olha, os nossos auditores, eles precisam ter essa experiência de administração pública. Existe uma visão antiga lá no tribunal de que os auditores não devem sair para trabalhar em órgãos que posteriormente vão ser fiscalizados. Infelizmente, o tribunal abriu uma exceção, o nosso Adalberto está aí, é o secretário executivo do PPI, está tendo uma oportunidade que certamente quando ele retornar ao TCU, isso vai ter um efeito multiplicador de mostrar os dramas que o administrador público tem na hora de tomar uma decisão, não é? E isso facilita também o diálogo entre o órgão do governo que está sendo responsável por centralizar e formular essa política de concessões e o tribunal. Portanto, nós estamos caminhando para construir um canal de diálogo. Mas eu acho que é preciso mais que isso. Eu propus, o ministro Moreira Franco achou boa ideia. Infelizmente, o governo tem hoje problemas talvez até maiores do que cuidar da infraestrutura do Brasil, infelizmente para todos nós. Mas a grande verdade é que isso é algo imperioso, não há como adiar mais a criação desse comitê para que todos os órgãos e também o setor privado, naturalmente, tenham assento à mesa, coloquem os seus pontos de vista e possam, ouvindo uns aos outros, encontrar de maneira rápida, porque o problema não é só a falta de conversa. O problema é se cada um conversa isoladamente, quando chega na terceira conversa já distorceu completamente aquela história do telefone sem fio. Não é? Então, se todos estão ali conversando numa mesa, tira-se uma ata, cada um volta para o seu órgão de origem e leva as conclusões que foram adotadas, eu acho que isso facilita muitíssimo o processo de tomada de decisão. Agora, só para fechar, Jimmy, eu digo que eu sou considerado um ministro arrojado no tribunal. Então, por favor, não me fustiguem muito, porque eu posso ficar melindrado. E aí eu posso perder o arrojo aqui e lá. Então fica... Mas, de qualquer maneira, esse exemplo que o doutor Arthur mencionou é um exemplo interessante, mas que eu queria trazer um pouco da visão do tribunal. Uma cautelar que foi concedida determinando a substituição de determinados critérios para reajuste de uma tarifa. E eu digo, se em condições normais essa é uma decisão que representa uma intervenção muito forte, muito severa na autonomia da agência, por outro lado, doutor Arthur, eu penso que pior do que isso é o que já se fez também no tribunal, que é criar uma atmosfera de pânico tão grande que a agência sequer decide. Porque nesse caso o TCU disse que era ilegal
a adoção de determinado critério, e ele, TCU, já disse qual é o critério que ele entende por correto. Ora, se esse critério estiver amparado na lei, nós estamos fazendo apenas o controle de legalidade. Agora, o que é pior e o que é desesperador, eu fico imaginando, para quem é administrado e para quem tem um contrato administrativo, como é o contrato de concessão, é o Tribunal de Contas não dizer o que é o certo e deixar todo mundo em estado latente de pânicos, com medo de decidir. Porque na primeira tomada de decisão, o tribunal aponta o dedo e fala assim: olha, essa decisão foi errada e, portanto, eu estou condenando um administrador à inabilitação para ocupar cargo público por 5 anos, ou uma multa de R$56 mil. Eu sempre converso isso com o ministro Luiz Fux, do Supremo, que eu penso que é uma das mentes mais progressistas que tem no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux, nessas conversas, nós sempre dizemos o seguinte: é preciso diferenciar improbidade de incompetência. E é preciso diferenciar também incompetência de erro, um mero erro, daquele que foi praticado não dolosamente e nem tampouco fora de um esquadro, fora de um leque de opções, todas possíveis, todas razoáveis, e o administrador eventualmente adotou uma decisão errada, mas que ele estava dentro daquele leque que permitia que ele adotasse aquela decisão. Então, veja, é preciso você saber o que é um erro excusável, o que é um erro inexcusável porque resulta de uma culpa, que é a incompetência, e o que é o dolo, que aí sim caracteriza a improbidade. O grande problema é que hoje no Brasil a bandalheira se alastrou de uma maneira tão grave que se está nivelando todo mundo no plano da improbidade. E eu acho que é preciso ir devagar com o andor, porque não é possível presumir o dolo. Não é possível chegar numa mesa de reunião imaginando que só tem criminosos ali naquela mesa. É preciso considerar que nos negócios de Estado você deve sempre ter uma presunção de boa-fé. Agora, se o tribunal, se o órgão de controle é convencido do contrário, aí sim atua de maneira repressiva. E, por fim mesmo, agora só para encerrar, e aí, doutor Cardoso, doutor Dutra, eu apenas te dou razão quando se fala que o grande drama do Brasil é que o tempo inteiro se introduzem fatos novos que impedem o regular cumprimento do contrato. Isso é verdade. Agora, em condições normais de temperatura e pressão, pelo menos falando do ponto de vista do tribunal, a nossa intervenção é mínima. O problema é que dia sim, dia também chegam ao tribunal discussões sobre ajustes para a correção de desequilíbrio econômico-financeiro. Então, o desequilíbrio econômico-financeiro não está previsto em contrato também. Então, é sempre uma discussão superveniente que comporta um controle superveniente. Não há como se precificar ou se pré-ajustar como vai ser feito esse reequilíbrio. Eu conversava com o doutor Gustavo outro dia e ele me trouxe uma ideia interessante. Eu até reuni a minha equipe de assessoria para conversar. Será que não seria uma boa solução voltar a se exigir nas concessões um plano de negócio detalhado? Como é que... Porque nós sabemos as razões que levaram o governo a proibir a apresentação do plano de negócio. Nós sabemos das vantagens e das desvantagens. Agora, num momento de grave crise como esse que nós vivemos, no momento em que nós temos tanta imprevisibilidade, será que a readoção da exigência de plano de negócio não poderia ser um aceno, mínimo que seja, de alguma previsibilidade, trazendo ali alguns critérios que permitam discussões como essas de reequilíbrio econômico-financeiro? Eu acho que isso é um caso a se pensar.
Agora, o problema é que o governo está vendendo o almoço para comprar a janta. E nós sabemos que fazer um plano de negócio bem feito leva tempo. Não é? Então, não há soluções fáceis num terreno como esse. E é claro, o tribunal, e eu tenho batido muito nessa tecla, o tribunal precisa estar aberto, precisa, não o ministro Bruno Dantas, mas todos os ministros, e eu acho que também os nossos auditores precisam estar abertos a isso aqui, a ouvir aqueles que têm uma atuação em outros pontos da economia, para que nós tenhamos uma visão, pelo menos, mais plural. Eu sempre repito isso, nós temos que ter cuidado com a endogenia lá no tribunal. Nós não podemos nos alimentar daquilo que nós expelimos, porque isso não costuma fazer bem para a saúde. Então eu acho que é preciso participar desses fóruns. Eu jamais recusei, se não por motivo de agenda, mas jamais recusei convite para participar de um fórum como esse. E pelo meu discurso, pela minha exposição, eu acho que os senhores podem constatar que eu falo com sinceridade. E o que eu falo aqui, eu falo no tribunal. E muitas vezes sou mal compreendido, mas paciência, eu acho que é assim que nós vamos abrindo uma nova senda nesse deserto que nós estamos atravessando. Obrigado, Bruno. Eu queria passar para o Fernando agora, porque a gente falou-se aqui em cumprimento de contrato e falou-se aqui em reequilíbrio. Como é que é para a gente que está lá, tendo que analisar um pedido de reequilíbrio e tendo um contrato, agir? Como é que isso acontece na prática e que dificuldades que vocês encontram para equilibrar esses dois valores? Bom, eu acho que eu vou tentar ser teórico, não vou no plano prático, porque no nosso caso o Paraná teve um monte de variáveis e ainda não chegou em várias conclusões. Eu acho que a primeira questão que todos nós somos uniformes é em relação à segurança jurídica. O que foi contratado tem que ser contratado, tem que ser cumprido. Se discutiu lá sobre a TIR, que na época foi estipulado em X, e no momento hoje já é outra condição ambiental. Isso nós não consideramos a TIR pactuada, até porque é um contrato de longo prazo, e todo o projeto, eu não sou economista, eu não sou projetista, né, nem de engenharia, nem de engenharia econômica, mas eu imagino que essa TIR ela é projetada ao longo de todo o prazo da concessão. Então, não se mexe nisso. Dependendo das condições de contrato, se tem monitoramento de veículo, quantidade mínima, enfim, quais são as premissas daquele, a gente pode conferir a coerência dessas premissas pactuadas, mas tudo dentro do que foi pactuado. Eu acho que isso é um princípio básico, embora alguns auditores, isso é normal, né, a gente tem uma tendência, né, mesmo também vindo da origem técnica, né, de a gente substituir o administrado ou substituir o gestor e querer dar soluções quando às vezes não estão previstas no contrato. Então a gente tem essa tendência, mas o nosso cumprimento, nosso objetivo é exatamente cumprir o que está no contrato. Se o contrato tem alguma ilegalidade, aí é outra situação. Aí o tribunal age, mas cumprindo uma norma maior que impõe uma ilegalidade dentro de um contrato. Com relação ao equilíbrio financeiro, e aí nós nos socorremos e temos que nos socorrer ao trabalho das agências. Eu acho que nós não temos esse aparelhamento técnico adequado, né? E quando você tem um trabalho com transparência, isso foi falado acho que por todos nós, né? A transparência é fundamental até para dar legitimidade às decisões. A gente pode conferir essas premissas dessas decisões colegiadas dos órgãos de regulação. Então, eu acho que é um trabalho conjunto entre a informação gerada pelo órgão regulatório, pelo contrato, e aí eu não vou falar no aspecto jurídico, né? Ou seja, quais são os conceitos, etc. Eu acho que o debate aqui é mais até onde nós podemos ir. Nós não podemos inovar no contrato. Isso, para mim, é um ponto pacífico. Embora eu seja um pouco arrojado, mas ainda tenho esse conceito, né, de que o que foi pactuado ele deve ser cumprido. Se houve erro na pactuação, é outra situação. Se houver ilegalidade, nós vamos apontar a ilegalidade e gerar uma determinação. Com relação ao equilíbrio, aí tem todas essas condicionantes
do momento histórico. Esse equilíbrio ele pode ser para mais ou para menos, ele vale para as duas partes também, né? Tanto para a iniciativa privada como para o poder público. Embora num cenário recessivo hoje, dificilmente vai operar pró o poder concedente, normalmente é pró a concessão. Eu não estou falando porque o público é de concessionário, estou falando porque é aquilo que realmente, como ministro dos estudantes, eu acredito, e também tenho minhas críticas no tribunal dos meus pares, por às vezes ter algumas posições que fogem ao controle tradicional, né? Então, acho que é por aí, a gente vai cumprir o contrato e trabalhar no âmbito da legalidade, da conformidade, com relação à eficiência daquele contrato. Isso é o papel da agência reguladora. Bom, Raul, foi comentado aqui pelo Fernando um pouco antes sobre o problema da politização do setor. Há um debate que não conseguimos avançar, parece um debate do século passado sobre privatização, ser de um determinado grupo político e não ser de outro, e que isso atrapalha a técnica, a boa técnica. Eu queria que você pudesse comentar um pouco, já que você está aí há muito mais tempo do que todos nós, vendo isso. Me chamaram de velho. Não, foi de experiente. Com elegância. O nosso decano. Deixa eu lhe dizer, eu tenho a sensação, ao mexer nessa área, de algumas coisas assim que para a gente refletir. Primeiro, a minha sensação é que, infelizmente, existe, não vamos aqui ficar escondendo a cabeça debaixo do chão, existe um viés antiprivado no Brasil. Essa que é a verdade. Quer dizer, esse viés se reflete na prática de diversas formas. As pessoas, os dirigentes políticos, eles não estão muito preocupados, muitas vezes, em estar atuando dessa forma contra aquilo que o privado poderá realizar, porque ele compartilha disso com vários outros entes e por aí vai. Esse viés, ele é muito complicado, porque, no fundo, as pessoas acham que é possível, aqui no Brasil, ser um dos países que mais distribui dinheiro para a população, através de programas assistenciais, que podem ser legítimos e justificáveis, mas só que eles esgotam o orçamento. Então, você olha, não tem como eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu sou um país transferidor de dinheiro para certas camadas da população, ou eu sou um país que transfere menos dinheiro e também investe. Então, aqui as pessoas não pensam nisso, por exemplo, quando um ente público, em alguma instância da administração, adota medidas, vamos denominar em geral como populistas, e adota essas medidas como se pudesse fazer isso impunemente. Não pode, porque quando nós fizemos na Constituição de 88 a escolha por um modelo transferidor de dinheiro para certas camadas da população, implicitamente nós fizemos uma escolha em favor do setor privado, atuando onde for possível, for rentável para ele atuar. Mas aí o mesmo político que assinou a Constituição vai administrar alguma instância de governo e faz o oposto. Ele não atua nesse sentido, de forma coerente com o que faz. Então, eu acho que aqui nós temos, essa é uma grande dificuldade que conspira contra a atividade de concessão em geral. Esse é o primeiro ponto que eu queria salientar. O segundo ponto é o seguinte: nós já fomos uma máquina pública de alta qualidade. Eu já vivi nessa máquina pública quando eu comecei a minha longa carreira. Por sorte, eu comecei no topo ainda meio garoto. Então, eu vivi isso aqui. Havia uma máquina pública de qualidade que teve uma repetição em raros momentos, infelizmente,
Mas, no geral, essa máquina pública foi destruída por uma série de razões que eu não vou discutir. Ou seja, nós temos hoje uma máquina pública de baixíssima qualidade, hipertrofiada, pode ser, como diz o Bruno, e essa máquina pública está aí para atuar na contramão desse viés, porque ninguém quer, no fundo, fazer aquilo que precisa ser feito, e acaba não tocando essa máquina que se despreparou para fazer aquilo que era possível fazer. Se a gente olhar a história recente das concessões no Brasil, você teve lá um período curto em que foi brilhante o desempenho do setor, mas fora desse período curto, me desculpem, é um desastre. Eu não sei como é que as empresas ainda atuam nesse segmento com a dedicação que muitas vezes eu vejo, porque o ambiente não é um ambiente muito favorável para isso. Ou seja, é um ato quase de heroísmo. E muitas vezes a ocupação de espaço por órgãos como o TCU ocorre exatamente porque quem devia ter ocupado o espaço não ocupa. Eu não quero com isso justificar o que o TCU faz, apenas quero dizer que muitas vezes é uma consequência natural disso. E por último, o que eu queria dizer é o seguinte: esse tema, gente, é muito complexo. Os temas que a gente enfrenta no dia a dia e nós não conseguimos resolver são muito complexos, e eles são tratados como se fossem temas simples, de fácil resolução. Não são. Com todo o preparo que a máquina pública passou a ter a partir da Constituição de 88, num grau maior, menor, menos no executivo, mais nos órgãos de fiscalização, as máquinas não estão preparadas para enfrentar questões complexas. Pelo menos eu falo isso do ponto de vista da minha área de atuação, que é a economia. Eu não falo da área jurídica, com quem está aqui na mesa pode falar, mas do ponto de vista econômico, todas as máquinas, inclusive a do TCU, estão despreparadas para enfrentar os assuntos. Por isso que eu acho que, se a gente quer ter resultado nessa área, além de combater esse viés, nós temos de nos sentar juntos, examinar essas questões que hoje dificultam as coisas. Quer dizer, pensem vocês, nós não sabemos direito o que é que nós queremos em infraestrutura no Brasil. Ou vocês acham que nós sabemos, que o governo sabe o que quer? O governo tem que estar aqui discutindo com a gente. Não é só o TCU, que ainda bem que tem o Bruno Dantas lá, que se dispõe a fazer a peregrinação que ele faz, mas nós tínhamos de ter o executivo aqui explicando por que a gente não consegue enxergar as coisas acontecendo. Então, tem muito que fazer e isso precisa ser discutido e atacado, respondendo. Por que a máquina está despreparada? Porque ela não estuda isso. Ainda que ela estude aquilo. Não é uma questão de remuneração, é de falta de preparo, porque, no fundo, as pessoas não dão a importância que deviam dar para esse tema, para essa área, e a gente só pode constatar o resultado final, que é um desastre absoluto, a área de infraestrutura no Brasil. Raul, deixa eu só te fazer o meu ponto quando eu falo de remuneração é que quando um engenheiro lá do Ministério dos Transportes, ele adquire o conhecimento necessário para fazer um bom trabalho, ele vai para outro lugar. Essa que é a verdade, ele deixa o Ministério dos Transportes. É isso que é a remuneração. Bom, Bruno, adivinha para quem são todas as perguntas aqui? Deixa eu fazer essa. Bom, rapidamente, eu vou pedir permissão para vocês, porque eu tenho certeza que são perguntas que vocês gostariam de fazer. Eu vou deixar aqui ao Bruno, a gente tem pouco tempo para fazer. Mas, basicamente, as perguntas são no seguinte sentido. Como é que você pode otimizar os instrumentos de fiscalização através de compliance e outros instrumentos mais modernos que o senhor possa aplicar?
A outra vem de como é que consegue reverter esse imobilismo que a gente tem hoje dentro do setor público por causa dessa ameaça ou essa espada de Damocles que o Dutra falou. Onde é o limite, vamos dizer assim, da atuação do TCU e acho que dos órgãos de controle como um todo, e uma sugestão aqui, coisas sobre se o TCU não poderia criar uma espécie de ranking para avaliar, enfim, as empresas, ou, enfim, ter uma espécie de, enfim, empresas mais qualificadas, menos, para auxiliar aí no setor. A gente tem pouco tempo, se você puder. Vou começar falando pela primeira pergunta. De fato, hoje está muito na moda se falar em compliance, em controle de governança, transparência. No fundo, eu acredito que quando se estabelecem processos decisórios transparentes e capazes e suscetíveis à verificação, isso já é um ótimo começo. Isso vale tanto para o governo quanto vale para as empresas. Portanto, todas as vezes, vocês podem observar, os casos mais graves que nós encontramos no Tribunal de Contas da União são todos relacionados a alguma informação que foi sonegada, alguma informação que não foi disponibilizada a contento, alguma planilha que não foi suficientemente explicada. Infelizmente, esse é o nosso dia a dia. Então, é claro que está na moda falar em compliance, mas eu acho que é mais fácil falar de algo mais antigo, que é transparência, é ter processos decisórios transparentes. A NTT precisa ter processos decisórios transparentes, precisa ter uma forma de deliberação que assegure que o interesse público, Dr. Dutra falou aqui muito bem, ele foi protegido e ele foi observado e ele foi perseguido. E, claro, isso se dá de que maneira? Mediante uma fundamentação, mostrando o seguinte: olha, estavam na mesa as propostas X, Y e Z, as propostas X e Y foram descartadas por essa e essa razão, e a proposta Z foi acolhida por essa outra razão. Ponto. É assim que se faz uma decisão transparente que será suscetível de controle. Eu entendo que esse imobilismo que os órgãos da administração e as agências agora também vêm sofrendo, claro, isso deriva de uma atuação talvez exagerada, talvez, eu não tenho vergonha de dizer, talvez fora daquilo que deveria ser em condições normais. Agora, é aquilo que eu disse no começo e que o Raul falou. Eu não estou querendo com isso dizer que o vácuo de controle e de fiscalização das agências torna esse controle talvez exacerbado do tribunal correto, mas a verdade é que alguém precisa cuidar do interesse público. Alguém precisa cuidar do interesse público. E nós temos algumas auditorias que nos mostram níveis de governança nas agências que assustam. É assustador, e eu tenho certeza que todos os senhores, provavelmente algumas empresas atuam em mais de um setor regulado, muitos dos profissionais atuam em mais de um setor regulado, percebem o desnível que existe entre as agências, e ainda assim, muitas delas, para não dizer todas elas, muito longe daquilo que seria o ideal. De novo, claro, eu não vou aqui repetir as causas disso. É claro que tem motivos associados ao setor público. Muitas vezes o governo tem interesse em enfraquecer a agência para que ele consiga imprimir uma decisão sem maiores questionamentos.
O problema é que o governo, se ele consegue dar uma ordem para a agência, ele não consegue dar a ordem para o TCU. Então, é uma conta que não fecha. No longo prazo, isso acaba voltando e virando um tiro no pé do próprio governo, porque acabou criando essa hipertrofia que eu falei aqui dos órgãos de controle. Eu penso que a saída do imobilismo, ela passa, primeiro, por uma discussão sincera entre todos os atores. É preciso que os órgãos de controle, as agências, o governo e também as empresas tenham uma discussão sincera. É preciso que isso, a partir dessa discussão, se tenha um fortalecimento institucional das agências. É preciso falar em orçamento próprio para as agências. Eu não estou falando aqui em transformar agências em Ministério Público, porque esse é o problema do Brasil. Não se consegue calibrar as coisas. Todo mundo acha que só é possível o 8 ou o 800. Não, existe aqui uma zona intermediária. Nós não precisamos fazer aquilo que o ministro Gilmar Mendes fala. Nós não precisamos transformar as agências em procuradorias para que, na hora de negociar um orçamento, precise o Brasil mandar um embaixador para dizer que o Brasil é uma nação amiga e, portanto, as agências terão completa independência em relação ao governo. Mas é preciso dar às agências algum nível, alguma capacidade de planejamento de longo prazo. Não é possível. Eu conversava recentemente agora com o presidente do CAD, e ele me dizia: Bruno, é uma brincadeira de mau gosto. O orçamento do CAD, que é o grande xerife para a proteção da concorrência, é de 20 milhões de reais. Como é que se faz fiscalização de concorrência com 20 milhões de reais? Não existe, não é possível. Você vai para a Anatel, a mesma coisa. Você vai para outras agências, a mesma coisa. Então, eu acho que é preciso fortalecer as agências com um instrumental para que elas possam desenvolver as suas atividades. É preciso que existam regras claras para escolher os diretores das agências. É preciso criar critérios sérios para o recrutamento desses diretores, que tornem essas agências menos, não vou dizer blindar completamente, mas menos suscetíveis à captura política, porque, ao fim e ao cabo, essa captura política acaba por reduzir a capacidade técnica das agências e acaba por tirar a autoridade da agência também. Então, eu acho que nós temos um longo caminho pela frente, mas, sinceramente, eu acho que, embora seja um caminho complexo, ele não é tão difícil quanto parece. São 5 ou 6 decisões importantes, mas que precisam ser tomadas, que certamente já nos colocariam aí num cenário muito mais favorável. E o resto é assim, as boas práticas, elas alimentam novas boas práticas. Agora, quando nós enfrentamos um cenário com algum grau de degeneração, é natural que esse cenário degenerado gere um aprofundamento da degeneração. E é assim que as coisas funcionam. Bruno, eu queria te interromper, a gente já está bem no finalzinho, mas eu queria deixar 1 minuto para que o Arthur e 1 minuto para o Dutra pudessem terminar aí, para a gente encerrar. Perfeito. Eu vou pegar o gancho do que disse o ministro Bruno Dantas. Eu concordo que a gente precisa de órgãos mais fortes. E aí sim está o papel do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, a função primordial dele é fiscalizar a administração direta e indireta. Se as agências não têm bons processos decisórios, é aí que o tribunal tem que atuar, porque ele tem como obrigar a agência a se estruturar e o governo, de uma maneira geral, para se estruturar, para criar esse bom ambiente para negócios, né? Então, eu acho que o que a gente precisa dentro do órgão de controle, o mais importante, para as concessões rodoviárias federais, é, em alguma medida, um certo ajuste de foco. É você parar de tentar atuar nas consequências e focar nas causas. Para você matar o mal na origem, você
viabilizar que o contrato seja feito da melhor maneira possível, para você não ter que corrigir o contrato no curso da concessão, né? Viabilizar que os estudos sejam feitos com mais cuidado, com mais vagar, mais precisos, né? A gente tem que parar de... concessões são, como eu disse lá na primeira vez que eu me manifestei, são coisas muito sérias, são projetos muito longos, então a gente precisa de parar de fazer concessão para ter superávit primário, a gente tem que ter um projeto estruturado de concessão, e aí sim está o papel primordial do Tribunal de Contas da União, porque ele tem condição de impor isso ao governo federal. Então, acho que é só isso que eu acho que o tribunal tem que fazer, né? E queria concluir com essa sugestão. Dutra, por favor. Nesse minutinho, eu gostaria de dizer o seguinte, pegando o gancho do ministro Bruno, foi brilhante na definição do fortalecimento que é necessário para as agências. Esse programa de retenção de talentos, né, seria necessário dentro do poder público, talvez aproximando a área técnica das agências em termos de salários e outras coisas das próprias unidades técnicas dos tribunais de contas, de modo que nós tivéssemos sempre a elite e sempre o interesse do agente em permanecer. Mas eu queria falar um pouco, finalizar, dizendo o seguinte, vamos fazer um pacto, nesse pacto de interesse público, nesse pacto da infraestrutura, não perder as esperanças, como bem disse o ministro Bruno, na Lava Jato está aí, mas a gente não deve perder a esperança no homem, não é? A presunção de desonestidade, a presunção de improbidade não pode imperar. Nós não podemos ter isso como ponto de partida, muito menos na análise e nos controles que são feitos. Nós temos que dar a chance de o agente público, tendo duas opções, e ambas regulatórias e ambas fundamentadas, como colocou o ministro Bruno, possa ter coragem, possa ter autoconfiança, possa decidir por aquela que entenda a opção regulatória melhor. Desde que não haja uma questão de legalidade, como colocou o ministro, haja mera opção regulatória, é preciso que a gente dê confiança, é preciso que a gente tenha deferência, porque amanhã, ministro, e obrigado pela forma democrática como o senhor recebeu sempre nossas colocações, amanhã a pergunta é sempre quem vai pagar a conta desse atraso todo. Não é? Quando a gente tem uma opção errada. Não necessariamente vai ser a do Poder Executivo, não necessariamente vai ser a do Tribunal de Contas. Fato é que, se a questão for apenas regulatória, de opção regulatória, estando tudo devidamente motivado, talvez seja interessante apostar quando o órgão for qualificadamente já preparado, porque a opção, muitas vezes, que é tomada por um órgão de controle, pode levar, como muitos casos que a gente conhece, de projetos que passam anos e anos, ou de negócios que passam anos e anos esperando decisões, tanto da Justiça, quanto do próprio Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas, e, ao final, chega à conclusão de que a conta de chegada não fecha, né? Foi pior ter se tomado determinada medida do que ter adotado outra opção regulatória. É isso que eu queria deixar como a última mensagem aí. Bom, obrigado a todos os palestrantes, obrigado ao público que esteve aqui conosco até agora. E, enfim, amanhã temos a continuidade do evento e tenham todos uma boa noite. E, enfim, passando a palavra aqui a nossa